Pensando sobre Provérbios, dia 13 de dezembro, Provérbios, capítulo 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Ouça a correção dos seus pais, eles são as pessoas que mais desejam o seu bem. Se você é pai, se você é mãe, leia esse texto de Provérbios, capítulo 13, e oriente os seus filhos, mostrando que vocês apenas querem o bem deles. Muitas vezes você que é pai, você que é mãe, quer o bem do seu filho, fala de uma forma muitas vezes abrupta, de uma forma grosseira, de uma forma que você não alcança o coração do seu filho. Existem formas de nós falarmos as coisas. Muitas vezes, aquele que é ímpio, que é maligno, ele consegue convencer as pessoas a fazerem o que ele quer, porque eles falam de forma doce e suave. Um corrupto, um bandido, uma pessoa mal intencionada, muitas vezes consegue derrotar pessoas inocentes por causa da forma como fala. Foi dessa forma que a serpente enganou Eva no jardim do Éden. Ela disse: "O que foi que Deus disse para você?" E Eva disse que nós podemos comer de todos os frutos, mas apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal que não. Mas a serpente disse: "Mas você sabia que se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus?" E Eva acabou tropeçando porque a forma como o diabo falou com ela foi sedutora. Isso nos mostra o quanto é importante saber como fazer a sua comunicação. Muitos pais vão gritando aos berros, dizendo: "Você não sabe que você não deve mais andar com o fulano, com a cicrana?" E isso soa nos ouvidos dos filhos como: "O meu pai é mau, a minha mãe é ruim, porque o fulano e a cicrana são tão legais, eles parecem tão gente boa, e o meu pai e a minha mãe estão berrando e gritando comigo, dizendo que não é mais para eu andar com essa pessoa. Por quê?" E eles não conseguem entender, porque a correção está sendo dada de uma forma inadequada. Então, preste atenção, procure uma forma que você consiga alcançar o coração do seu filho, que você consiga alcançar o coração da sua filha. Peça em oração sabedoria ao Senhor, para que você saiba como falar, porque a forma como você fala pode impactar, e na verdade impacta de maneira direta no resultado que você consegue. Versículo 2. Veja que o versículo 2, ele traz exatamente essa ideia que eu acabei de falar. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Ou seja, do fruto da boca, cada um comerá o seu bem. Dependendo da forma como você fala, você come o bem ou você come o mal. Então, o mundo está cheio de pessoas que são certas, honestas, verdadeiras, sinceras, mas que na hora de falar, elas não sabem como falar e acabam perdendo para aqueles que são os corruptos, os falsos, os enganadores e os mentirosos, porque eles colocam uma roupagem na forma como falam. Eles são sedutores na hora de falar. Não basta apenas você falar o que precisa ser falado. Você precisa encontrar o tempo certo de falar. E muitas vezes, dependendo da situação,
Se você não sabe como falar e o que dizer, é melhor ficar em silêncio e aguardar uma orientação do Senhor. Peça a Deus que dê sabedoria. Lá em Provérbios, no capítulo 17, está escrito que até o tolo, quando se cala, é tido como se fosse sábio. Então, esse versículo de Provérbios 17 está trazendo uma recomendação. Quando você não sabe como vai dizer e o que vai dizer, então é melhor ficar em silêncio, esperando a Deus. Se o seu filho está fazendo algo incorreto, diga: olha, filho, eu no seu lugar não andaria com essa pessoa por isso, isso e isso. Procure razões em que você consiga dizer isso de maneira moderada, de forma amorosa, mostrando que você realmente está preocupado com o bem-estar dele e dela e não em criticar os amigos dele e dela. Quando você atenta para isso, você consegue mais resultado em relação à correção aos filhos. A parte B do versículo 2 fala assim: mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Prevaricadores são as pessoas que não fazem o que elas deveriam fazer. Então, um prevaricador é aquele que, por exemplo, trabalha numa repartição pública e ele deveria aplicar a multa para alguém que fez alguma coisa ilícita e ele não aplica, porque ele vai receber alguma vantagem. Então ele está prevaricando. Prevaricar é a pessoa sabe que tem que fazer e não faz. Então a alma dos prevaricadores comerá a violência. Se uma pessoa sabe que deve corrigir o seu filho, mas fica ignorando isso, ele vai comer a violência. O seu filho se tornará alguém que pratica o mal. E ele verá essas consequências e receberá o que? A violência contra o bem, porque ele não fez aquilo que deveria fazer no tempo em que deveria fazer. Não prevarique contra nada que o Senhor manda você fazer. Se o Senhor disse, faça isso, isso e isso, obedeça aquilo que o Senhor tem falado a você. Tem muitos cristãos que estão na igreja e que têm sido prevaricadores. Eles estão lá e eles vivem uma vida dupla, fazendo coisas na igreja de uma forma e logo que saem da porta para fora, vivem de outra forma completamente diferente. Se você faz isso, você é um prevaricador, porque você sabe o que tem que fazer e você não faz. E é por isso que você tem comido violência. Qual violência? Você pede, pede, pede em oração, não recebe e fica perguntando: por que que eu estou o tempo todo na igreja e não recebo as bênçãos e vitórias que aquela pessoa que chegou ontem está alcançando tão rapidamente? Quanto mais cedo você entender que o Senhor quer obediência em lugar de sacrifício, e porque Ele quer a tua salvação, é que Ele quer a obediência, porque Ele quer que você entre para o reino dele, você começará a seguir uma vida única, em que você segue totalmente a Deus. Seguir a Deus significa que você entrega a sua vida de corpo, alma e espírito para Ele, 100% na totalidade. Quando você está indo para o seu trabalho, quando você acorda, antes de você dormir, enquanto você está conversando com seus colaboradores, enquanto você conversa com seus colegas de trabalho, enquanto você está no supermercado fazendo as suas compras, a palavra do Senhor e a sua comunhão com Deus deve estar em todo o tempo com você. Os assuntos que você fala devem ser totalmente voltados para glorificar a Deus.
Os amigos que você tem devem ser pessoas que, da mesma forma como você, estão dedicados na integralidade para glorificar ao Senhor. Se você aceita ter amigos e sentar-se na roda de pessoas que fazem coisas erradas, então você está abrindo espaço para que o inimigo exerça influência sobre você. Quando a serpente chegou até Eva, ela deveria ter dito: não falo com a serpente. Quando ela deu voz para que a serpente pudesse falar com ela, ela pecou. Dar entrada, espaço, principalmente da sua casa, para pessoas que fazem coisas erradas, é abrir espaço para o mal. Conheço um homem que fez amizade com um jovem que vivia ficando com as meninas da sua cidade. E esse homem trouxe esse jovem para dentro da sua casa, fez amizade com ele e começou a andar com esse jovem, mas esse homem tinha uma filha com a idade aproximada desse amigo que ele trouxe para dentro da sua casa. Depois de algum tempo, o que aconteceu? Esse amigo, entre aspas, ficou com a filha dele e acabou fornicando com ela. E esse homem ficou irado com a filha dele, dizendo que ela traiu a confiança dele como pai dela. Mas quem foi que trouxe aquele, entre aspas, amigo para dentro da própria casa? Foi ele. Então nós vemos que nós precisamos cuidar das pessoas com quem fazemos amizades. Se você é um prevaricador, não faz o que tem que ser feito, você vai comer a violência. Ele comeu a violência dentro da própria casa dele, debaixo do nariz dele, porque ele não prestou atenção. Ele disse: "Ah, é um amigo muito legal." O diabo sempre é muito legal, porque ele quer derrotar e destruir você. É por isso que precisamos entender as estratégias do diabo e usá-las para nos precaver e proteger a nossa família, os nossos filhos. Versículo 3: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Seja moderado, procure falar apenas aquilo que realmente é necessário e aquilo que realmente vai fazer a diferença. Se você não percebe que você peca com a sua boca, faça um teste. Reserve um dia, só um dia, em que você acorde e diga: hoje eu vou prestar atenção em tudo o que eu falar e avaliar se tudo o que eu falei foi para o bem ou se alguma palavra que eu disse foi com uma intenção má, uma intenção de eu esconder alguma coisa do meu coração, ou se eu fiz algum comentário em relação a alguém com o propósito de esconder uma inveja. Muitas vezes nós recebemos uma mensagem que alguém teve um sucesso em alguma coisa. E aí, dentro do nosso coração entra alguma inveja e nós dizemos assim: "Ah, parabéns!" Mas aquele parabéns, na verdade, não foi verdadeiro. Quando nós elogiamos as pessoas e quando nós dizemos algo de bom a elas, essa palavra tem que ser sincera. Ela tem que partir verdadeiramente do nosso coração. Quando escondemos, usamos essas máscaras sociais que nós dizemos: quando você está num grupo e alguém chega com um carro novo, ou mostra que comprou uma casa nova, ou recebeu a bênção de um casamento, você deve realmente se alegrar pela pessoa. Mas muitas vezes o sucesso do outro, que consiste na realização em alguma área da vida, provoca em nós algum tipo de sentimento pelo fracasso ou por aquilo que estamos esperando
e que ainda não aconteceu em nossa vida e que estamos carregando alguma frustração ou decepção em relação àquela circunstância que o vizinho, a pessoa que está ali do lado, conseguiu. Então, você precisa prestar atenção nisso. O que muito abre os seus lábios tem perturbação. Você precisa prestar atenção e pedir a Deus que arranque a palavra enganosa, mentirosa e falsa. Se você fez isso alguma vez, parabenizou a pessoa, mas ficou com esse sentimento, peça a Deus que o Senhor realmente abençoe aquela pessoa. Diga a Deus: Deus, eu disse parabéns para aquela pessoa. Eu não desejo o mal dela. Eu realmente me alegro com a vitória dela. Mas o Senhor sabe que eu não tenho recebido isso. Então eu também quero que o Senhor me responda e que o mal que há em mim seja convertido no bem. Quando você é honesto e sincero falando para Deus, dessa forma Deus vê que você foi sincero e confessou aquilo que verdadeiramente estava no seu coração e Deus converte aquilo para o bem. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Não adianta você ficar desejando as coisas e não arregaçar as mangas para acordar mais cedo e fazer o que precisa e deve ser feito para que você alcance os resultados. Tem uma frase que diz: não existe nada mais insano do que querer resultados diferentes fazendo todos os dias as mesmas coisas. Se você faz sempre a mesma coisa e você vê que os resultados não chegaram, você precisa ver o que precisa ser feito e fazer. Ser diligente é acordar mais cedo, é dedicar-se a buscar conhecimento e também executar e fazer. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento, mas elas não conseguem resultado porque elas são muito ruins em execução. Você tem que ser bom em estudar e ter o conhecimento do que fazer. E você também tem que ser bom em praticar, em fazer o que deve ser feito, em executar. E você também tem que ser bom em repetição. Repetição é quando você vê uma pessoa sendo bem-sucedida, ela fala para você: eu acordo todos os dias cedo. Eu estudo todos os dias. Eu cuido da minha alimentação todos os dias. Essa questão da alimentação que eu falei é porque você sabe que dependendo do quanto você come e do que você come, você fica com mais sono logo depois do almoço. Se você, dependendo do trabalho que você executa, come menos e bebe mais água e deixa para fazer uma outra refeição, para fazer uma complementação mais no final da tarde, você consegue ter um resultado bem mais veloz naquele período do pós-almoço. Por isso que pessoas que prestam atenção nisso, elas cuidam até de como vão se alimentar, para garantir que aquilo que elas realizam, os seus estudos, o seu trabalho, tenha mais resultado. Você também sabia que pessoas que praticam atividade física conseguem ter um sono melhor e elas conseguem ter mais força e energia para fazer o seu trabalho? Então, essas coisas todas estão conectadas. Versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. O justo aborrece a mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. Mas o ímpio gosta de fazer coisas erradas. Abominável é isso, é aquele que gosta de fazer as coisas erradas, gosta da mentira, gosta de enganar e se confunde. Por que que o ímpio se confunde? Ele mente tanto que ele esquece que ontem ele falou uma coisa, que hoje ele falou outra. Chega uma hora que ele se confunde.
e acaba sendo visto que é um mentiroso. E a pior coisa é você ter fama de mentiroso, porque as pessoas não vão confiar em você, não vão aceitar você para as empresas, para as vagas que às vezes você está buscando. Versículo 6: a justiça guarda ao que é sincero. Sincero é aquele que não veste cera. A palavra sincero vem de sem cera. As pessoas colocam cera para esconder as trincas de um vaso, mas aquele que é justo, ele não esconde as suas trincas, ele confessa e admite os seus pecados e procura consertar. E por que ser sincero e não tapar com cera as suas trincas? Para que você consiga ser cada vez melhor. Quando você esconde os seus pecados e passa cera, querendo usar uma máscara, ao invés de ser sincero, você não trata o que tem que ser tratado. Mas quando você trata, ainda que o processo seja doloroso, você corrige aquela trinca. Para você corrigir uma trinca, você muitas vezes tem que colocar alta temperatura para que aquela trinca seja consolidada, para que ela realmente seja curada. E alta temperatura fala de fogo, e fogo fala de provação, e provação fala de processo de sofrimento e dor. Mas é melhor ser sincero e passar pelo processo, porque assim você vai ser guardado depois pela justiça, do que você viver colocando cera, máscara, maquiagem naquilo que está errado. Veja que a parte B do versículo 6 fala: mas a impiedade transtornará o pecador. Transtornar significa frustrar, decepcionar, significa confundir, significa deixar a pessoa recebendo algo que ela não esperava. Então, a impiedade, fazer o mal, transtornará o pecador, ou seja, fará que o pecador fique confundido. Esperava alguma coisa e recebeu outra, porque não entendeu que fez o caminho errado. Versículos, e ao invés de fazer a coisa correta e tratar aquilo que deveria ser tratado. Versículo 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O versículo 7 está dizendo que é uma tolice você querer parecer rico quando você não tem aquela condição, quando você não tem aquele recurso. Isso vai gerar muito sofrimento para você, porque você vai ter que viver uma vida em que você usa uma máscara. Você fica o tempo todo preocupado em o que vai dizer, como vai se portar, como vai se comportar. Você vive uma vida mentirosa, uma vida falsa, uma vida que não corresponde à verdade. E quem se faça pobre tendo grande riqueza. E existem as pessoas que preferem a humildade, têm bastante riqueza, mas preferem viver de forma simples. Então, o texto aqui do versículo 7 está dizendo assim: você tem opções de como você vai viver a sua vida. Você quer viver uma vida parecendo ser alguma coisa que você não é, sendo uma pessoa que vive uma vida de mentira? Ou você prefere ser uma pessoa que verdadeiramente é rica, mas que se faz como se não tivesse aquela riqueza? Isso é uma opção, isso é uma escolha. Qual a vida que você quer levar? Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. O versículo 8 está dizendo: todo aquele que é rico tem também tudo na vida tem os seus ônus e os seus bônus. Tudo na vida tem os deveres e as vantagens. Tudo nessa vida tem a parte boa e a parte ruim. Então, aquele que tem riquezas
ele pode sofrer ameaças, pode ser sequestrado, pode ter que usar as riquezas que tem para poder se salvar, porque ele é visado pelas riquezas que tem. Agora, por outro lado, quem é pobre nunca vai ouvir sequer uma ameaça. Ninguém vai vigiar a vida do pobre querendo colocá-lo numa situação de sequestro ou numa situação de perigo, simplesmente porque ele é pobre, então ele não escuta nenhuma ameaça. Então o versículo 8 está dizendo: tudo na vida tem as suas vantagens e as suas desvantagens. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. Agora, alguns, ao escutarem isso, vão pensar: por isso que eu sou pobre, quero continuar pobre. Veja o outro lado da moeda. Os ricos, eles conseguem realizar os seus projetos. E se eles forem muito vigilantes e atentos, por saberem que são visados, podem nunca ser sequestrados. Se souberem fazer a blindagem do carro, se cuidarem, cercando-se de seguranças, se prestarem atenção, sabendo que por causa das riquezas podem ser perseguidos e presos em função do dinheiro que têm, se forem atentos, poderão viver com as riquezas e com a segurança. E se forem confiantes em Deus, podem receber os livramentos do Senhor. Ao passo que o pobre vai viver uma vida sempre com dificuldades, reclamações e sofrimentos. Então, repense se você não tem a ideia de crescer e prosperar, porque há pessoas que têm convicção de que o cristão deve ser pobre, e essa convicção não está de acordo com a Bíblia, porque nós vemos que os homens que foram os mais ricos foram os que puderam colaborar bastante com o crescimento do reino. Você vê que Abraão foi rico, você vê que Isaac foi rico, você vê que Jacó foi rico, você vê que Jó era um homem rico, e apesar dele ser rico, a Bíblia fala que Deus disse a respeito dele: ele é um homem reto, íntegro, sincero e que se desvia do mal. Leia Jó capítulo 1 e você verá que o diabo foi falar mal de Jó e Deus disse a respeito de Jó: ele é reto, ele é sincero, ele é íntegro e ele se desvia do mal. Deus deu testemunho a respeito de Jó. Daniel era escravo na Babilônia, mas a Bíblia diz que ele prosperou e ele se tornou um dos presidentes ali naquele reino, o que significa que ele ocupou cargos de poder e autoridade, porque o texto fala que Daniel tinha o espírito de sabedoria, e o espírito de sabedoria fazia com que ele se destacasse em tudo que ele fazia. Então, não pense que é bom então eu ser pobre porque eu nunca vou ser sequestrado. Tem cristãos que têm essa mentalidade, e essa é uma mentalidade pobre, uma mentalidade que não está de acordo com a revelação da palavra. Versículo 9: a luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Luz dos justos significa o conhecimento, a palavra. Lá no Salmo 119, no versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Então a luz é a palavra de Deus, que acompanha os justos, alegra. Alegra porque o justo anda de acordo com a palavra. E ele se alegra porque ele alcança os resultados que a palavra promete. Se você andar de acordo com a palavra, a promessa da palavra em Salmo 1
é que você será como o ribeiro, como a árvore que está plantada junto do ribeiro de águas, que no tempo certo dará o seu fruto. Mas a candeia dos ímpios, ou seja, o que os ímpios usam para iluminar o seu caminho, se apagará. Os ímpios usam uma candeia que traz o quê? Escuridão e trevas. A luz, entre aspas, que eles veem é completamente turva e leva para o mal. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha a sabedoria. Quem é soberbo quer se colocar acima dos outros. Vai dizer para os outros que o trabalho deles não é tão bom, vai dizer que ele é que é o melhor, e ninguém gosta dessa situação. O soberbo gera divisão e contenda porque tudo que ele deseja é que todas as pessoas batam palmas para ele e digam que ele é o melhor. E quando alguém mostra para o soberbo que aquilo que ele fez não é tão bom quanto ele pensava que era, que ainda precisa ser aperfeiçoado, que precisa de correção, que precisa melhorar aqui e ali, ele vai dizer: você está colocando crítica no meu trabalho? E existem pessoas assim. Existem pessoas que trabalham no mesmo ambiente e que são soberbas e que não aceitam correções em relação àquilo que fazem porque acham que o que fazem é superior e já está bom. Então ali surgem as contendas. Quando você encontra uma pessoa assim, você precisa tirar da equipe. Talvez você seja líder de uma equipe no seu trabalho, e pessoas soberbas são pessoas que dificultam o trabalho em equipe. Mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Quem aceita o conselho, aceita o processo de aperfeiçoamento, procura tomar e buscar conhecimento. Com os que tomam conselho, eles vão encontrar a sabedoria. Aceitam a repreensão, aceitam as críticas, mas aceitar as críticas não significa que você tem que aceitar tudo, não. Tem pessoas que falam por falar e você tem que saber peneirar e separar o joio do trigo, verificar aquilo que realmente é uma crítica que vai te ajudar e ignorar, desprezar, deixar de lado totalmente aquela pessoa que fala alguma coisa que você sabe, depois que você tomou o conselho, que é uma palavra para te desmotivar. Porque existe isso também. Versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem a ajunta pelo trabalho terá aumento. O versículo 11 está dizendo que ganhar riquezas de maneira muito fácil faz a pessoa não dar valor àquilo que recebeu. Agora, quem ajunta sua riqueza pelo trabalho é alguém que, se a pessoa conseguiu riqueza trabalhando, significa que ela aprendeu como fazer, como fabricar aquela riqueza, porque ela obteve a riqueza pelo trabalho. O texto está em seguinte: não queira obter riquezas de maneira fácil. Tem pessoas que vivem jogando o tempo todo na Loto, na Mega Sena, participam de jogos na internet, tem um tigrinho na internet em que as pessoas ficam investindo dinheiro e tentando a sorte. Você nunca vai ganhar do tigrinho, porque aquele jogo foi criado para que você coloque dinheiro e para que você perca dinheiro. Você pode até ganhar algumas vezes, mas você vai perder porque o que você aprendeu foi jogar e jogar e jogar. Então o versículo 11 fala assim: a fazenda que vem da vaidade diminuirá. Faz alguns dias que saiu uma reportagem falando que um homem recebeu uma indenização trabalhista de 400 mil reais. Ele trabalhou durante anos e recebeu 400 mil de indenização da empresa. E ele gastou todos os 400 mil
em 20 dias. E na reportagem, a jornalista perguntou: como que você gastou 400 mil reais em 20 dias? E ele falou: gastei tudo com mulheres e pagando bebidas para os meus amigos. Então você vê que ele recebeu uma grande riqueza, uma fazenda de vaidade. Veio assim, sem o esforço dele. Ele não juntou os 400 mil reais alcançando aquele resultado pelo trabalho. Embora seja uma indenização trabalhista, ele não produziu os 400 mil reais em razão de um processo. Vou fazer um produto, vou vender e vai gerar essa renda. Então ele não sabe como, ele não conhece o processo do trabalho para gerar aquele rendimento. Agora, quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Aquela pessoa que fala: olha, eu criei um produto, vendi tanto, teve tanto de lucro, tanto de prejuízo e no final deu 400 mil. Essa pessoa sabe como que ela chegou naquele resultado por meio de um processo pensado e organizado. Essa pessoa pode subir de 400 mil para 1 milhão e 500, porque ela juntou pelo trabalho. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Quando você está buscando muito uma coisa e aquela coisa demora para chegar, aquilo muitas vezes enfraquece o coração. Você está ali esperando e aquilo não ocorre, então você fica triste. Mas quando o desejo chega até você, é como se você tivesse recebido uma árvore de vida. O versículo 12 está aqui para dizer que se você está agora, nós estamos em dezembro, hoje é dia 13 de dezembro, e talvez você esteja um pouco triste, pensando assim: teve coisas que eu planejei no começo do ano e que não aconteceram. Então, é natural que você esteja um pouco triste, que o teu coração esteja um pouco triste por causa disso. Mas lembre-se de uma coisa: o desejo chegado é árvore de vida. Lembre-se que você deve insistir, porque quando você alcançar o que você está esperando, aí você vai cantar, você vai sorrir, você vai receber a árvore de vida. O versículo 12 deve ser lido da seguinte forma: eu estou triste, porque a minha esperança está um pouco atrasada. Não aconteceu o que eu esperava. Mas eu sei que quando eu alcançar, quando esse desejo for realizado, eu vou sorrir. Então eu não vou parar. Então eu não vou desistir. Então eu vou avançar, eu vou melhorar, eu vou prosseguir. Porque eu sei que quando eu alcançar, quando o meu desejo chegar, eu vou ter a árvore de vida. Então vale a pena renovar o meu coração e prosseguir. E não me deixar ficar enfraquecido, porque isso é normal, é da vida. Mas o que importa é eu focar na árvore da vida, naquilo que eu quero. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado, ou seja, será recompensado. Não despreze a palavra, valorize o que o Senhor fala pela palavra para você. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Sim, a doutrina do sábio é fonte de vida, porque desvia de fato dos laços da morte. 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Prevaricador é quem não faz o que tem que fazer. Se você não faz o que tem que fazer, o seu caminho vai ser áspero. 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura, ou seja, o tolo espalha a sua loucura. Mas o prudente sempre toma decisões com conhecimento. 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde.
Mau mensageiro é aquele que recebe a tarefa de entregar um recado, de entregar uma mensagem e não entrega. Ele é um mau mensageiro. Fala das pessoas que são maus funcionários, maus servidores, maus cumpridores dos seus deveres. Eles vão cair no mal. Agora, o embaixador fiel, aquele que recebe a tarefa de entregar um recado e entrega o recado de maneira correta, quando ele faz a coisa certa, ele é saúde. Ele é saúde porque aqueles que o comissionaram, aqueles que o enviaram, vão ter a garantia de que a mensagem chegará ao local certo, no tempo certo, com o resultado esperado. Então, o embaixador fiel é aquele que é o bom funcionário, é o bom empresário, é aquele que dá a resposta que as pessoas esperam dele. Versículo 18: Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Se você não aceita a correção, você só tem como resultado a pobreza, você não prospera, não enriquece, e a afronta. Porque como você não alcança o resultado, as pessoas vão dizer: você é um relaxado, você é um relapso, você não faz o que tem que ser feito. Ou vão desprezar, dizendo assim: você é um pobre que não tem aquilo que você busca, é um fracassado, é um derrotado. Por quê? Porque não aceita a correção. Aceitar a correção, querer melhorar, querer todos os dias se aperfeiçoar em tudo na sua vida, é o que vai fazer a diferença. Aceite quando alguém está te criticando e te corrigindo e dizendo, às vezes, que você é preguiçoso, que você tem que fazer mais. Aceite a correção, procure melhorar. 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O versículo 19 está dizendo o seguinte: quando você alcança o que você quer, você fica muito feliz. Só que o ímpio, para o ímpio, fazer o que tem que ser feito e se afastar de fazer a coisa errada é algo que ele detesta. Em outras palavras, o ímpio ama tanto fazer a coisa errada que ele também quer que as coisas que ele espera aconteçam. Mas ele não está nem um pouco disposto a deixar a preguiça, a abandonar os amigos ruins, a fazer o que tem que ser feito. Ele ama ser preguiçoso, ama andar com aqueles amigos, ama fazer as coisas erradas. Então o desejo que se cumpre deleita a alma, mas afastar-se do mal é algo abominável, é uma abominação para quem é louco. O louco quer continuar com os mesmos amigos, fazendo as mesmas coisas erradas, ele quer continuar sendo um tolo. Então ele não vai se realizar naquilo que ele busca. Versículo 20: Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. O versículo 20 completa o 19. Em outras palavras, faça algo diferente. Se afaste dos maus amigos. 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem, ou seja, recompensados com o bem. 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esse versículo 22 fala que se uma pessoa é do bem, ela deixa herança para os filhos e até para os seus netos. O que esse versículo 22 mostra é que a prosperidade é algo que Deus deseja, porque ele fala: o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. Em outras palavras, ele alcança riquezas a ponto de poder ajudar os seus filhos e os seus netos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pecador faz coisas erradas, faz coisas erradas, faz coisas erradas e de repente ele se divorcia. Quando acontecem divórcios, as pessoas normalmente elas vendem
tudo que elas levaram anos para construir por preços bem baixos, porque eles querem terminar logo de aquele relacionamento. Um não quer mais ver a cara do outro. Quando você vê quais são as maiores oportunidades de você comprar carros baratos, imóveis baratos, computadores, máquinas, equipamentos mais baratos, e você muitas vezes compra esses produtos de pessoas que estão se divorciando. Quando a pessoa se divorcia, um imóvel que vale 2, 3 milhões, a pessoa vende por 1 milhão. Ela fala, vamos vender logo, o que interessa é realizarmos a divisão, eu não quero mais ver a sua cara, então eu quero dar logo a sua parte, eu quero logo não ver você nunca mais, então vamos realizar isso. Vende o carro pela metade do preço, vende a máquina pela metade do preço, o que interessa é dividir logo. Então, aqueles que erram, pecar, significa errar o alvo. Quem erra o alvo em relação ao seu casamento, depois acaba dividindo tudo e acaba vendendo tudo pela metade do preço. E vem alguém que, vamos dizer assim, é o justo. Por que que ele é o justo? Porque o justo é aquele que fica sempre buscando as oportunidades, é aquele que procura sempre alcançar os melhores resultados. O produto vai ser vendido de qualquer jeito. Ele vai e ele está ali, pronto, e ele faz essas compras, ele vai prosperando, ele vai enriquecendo, tanto que tem muitas pessoas que obtêm muita riqueza participando de leilões, pagando mais barato por casas e carros, porque sabe que essas oportunidades estão disponíveis ali. Versículo 23. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Esse versículo 23, ele não está valorizando a pobreza, ele está falando que aquele que muitas vezes é pobre financeiramente, aquele que não tem tanto, ele tem a sua alimentação porque ele cuida da sua lavoura. A palavra pobre, em alguns versículos de Provérbios, está se referindo à pessoa que não busca conhecimento, não busca sabedoria, é a pessoa que é pobre de espírito. E em outros versículos, a palavra pobre está se referindo à riqueza e pobreza, a pobreza no que diz respeito ao valor financeiro. Nesse versículo 23, ele está dizendo que aquela pessoa que não tem tanta riqueza financeira tem fartura de comida na sua casa, porque ela pode não ter muita riqueza financeira, mas ela tem riqueza em termos de trabalho. Ela é uma pessoa que cuida da sua lavoura, dá aquilo que ela precisa e ela nunca vai ter falta de nada. Ela tem aquilo que é necessário. Ela tem aquilo que é básico. Ela pode não ser muito rica financeiramente, mas ela é uma pessoa rica no que diz respeito ao seu trabalho. Então ela tem abundância de alimentação na sua lavoura. Mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Agora tem outras pessoas que podem ter muitas riquezas, mas elas ficam o tempo todo gastando o dinheiro que ganham, se embebedando, se prostituindo. Então eles estão se consumindo por falta de juízo. Então o versículo 23, ele está trazendo a percepção de riqueza e pobreza no que diz respeito ao modo como uma pessoa vive. Tem pessoa que não tem aquele volume enorme de dinheiro, mas ela é próspera. Ela trabalha, ela tem a sua alimentação, ela tem a sua casa, ela tem o seu veículo, ela tem tudo o que ela precisa. Mas tem pessoas que têm um monte de dinheiro, mas elas na verdade vivem uma vida pobre. Por quê?
Elas vivem se embebedando e se prostituindo. O dinheiro está caindo na conta sem parar, mas elas estão se consumindo por falta de juízo. O sentido do versículo 23 é esse. No versículo 24: o que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. E o versículo 25: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. O 24, ele confirma o versículo primeiro. Ele começa falando que o filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Esse versículo traz a responsabilidade que os pais têm de corrigir os seus filhos. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Existem situações em que você tem que ser mais severo e você tem que aplicar justiça para que o seu filho depois não se corrompa. E o 25: o justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade.